Vamos dar início então à Assembleia, hoje, dia 25/8, 25º dia da nossa greve. Eu convidaria aqui alguém que quisesse presidir a mesa. A Marli vai ser convocada, né? Pode ser, Marli? Tá. Eu gostaria de um acompanhante para a Marli na mesa. Seria interessante. Quem foi o filho? Estamos convocando o professor Bonfim, a pedido da presidente da mesa. E por último, precisaríamos de alguém para fazer a ata. Aqui a diretora Luciana, responsável pela ata. Eu só o professor Bonfim para sentar junto com a Marli na mesa. Eu acho bom as pessoas ficarem assim. Bem, então eu vou ler aqui a convocação, tá? Convocação de Assembleia Extraordinária. A diretoria executiva da Seção Sindical de São Paulo convoca a Assembleia para o próximo dia, data 25/8/2011, quinta-feira, hoje, 18h45 da chamada, 19 horas da chamada. Eu estava atrasado, Saguão, Rio de São Paulo. Pauta. Primeiro, informes gerais. Segundo, análise de conjuntura. Terceiro, contribuição para o fundo de greve. E quarto, atividades de greve. Tá? Então, essa é a nossa pauta de hoje. Algum esclarecimento? Maria, eu procuro a última assembleia, eu acho que deveria ser. Tá, a carta sua, Carlos, a carta sua ela ainda tem que ser divulgada, ela não foi divulgada. Pode ser essa, eu acho que a gente tem que discutir essa. Pode ser uma posição dessa unidade. Pode ser a posição dessa unidade, mas. Eu gostaria de ter espaço para Senhor Carlos, não, mas para pôr o ponto exatamente, já me esclareça sobre essa carta. Boa noite, moçada. Na última assembleia eu fiz uma proposta que nós encaminhássemos uma carta para o ministro da Educação, solicitando que fosse aberto imediatamente o processo de eleição para reitor do IFE. E pela portaria que formou os IFES, né? Isso significaria, inclusive, eleição para as unidades que não houveram. Foi tirado da Assembleia que essa carta seria encaminhada para as unidades do interior. Isso não foi feito, a menos de algumas pessoas que me procuraram e eu mandei a cópia da carta. Eu acho que é uma atitude irresponsável do sindicato, irresponsável. É um momento sério para a gente. A gente está perdendo, sob o ponto de vista histórico da educação, uma oportunidade quase que única. Foi feita, está sendo construída uma universidade, que é o IFE, praticamente com as mesmas práticas autoritárias e antidemocráticas das anteriores, das que existem por aí. Nós não estamos sabendo, nós não estamos assumindo uma posição que é possível nós fazermos uma universidade em que, por exemplo, os balanços sejam abertos, se saibam o que acontece
com o dinheiro que é alocado para a universidade, a gestão seja uma gestão participativa, ou seja, que as decisões sejam reconhecidas pela comunidade, que pare de tratar de ser gerida a universidade como se fosse algo particular e não uma coisa pública, um bem público, e que todos nós devemos ter acesso às informações e às decisões. Isso não tem sido feito. Um grupinho simplesmente se reúne, delibera o que tem que ser feito, e nós somos os executores, simplesmente, dessas decisões, contra ou a favor de nós próprios. A minha proposta é que nós encaminhemos essa carta e que seja uma posição dessa unidade aqui, a posição de encaminhar ao ministro da Educação a imediata abertura do processo de eleição para reitor. Chega de mandonismo, chega de autoritarismo. É necessário que a comunidade participe das decisões que interessam a ela. Obrigado. Então eu proponho que haja um ponto nessa pauta que seja discutido esse assunto. Bem, sobre a carta do professor Carlos, o que era para ter sido feito é que eu ou alguém da diretoria, provavelmente eu teria que conversar com o comando, acertar algum problema que tivesse na carta, de português, qualquer coisa que tivesse, certo? E divulgar. Eu não consegui nesses dias, inclusive a gente estava conversando ontem com o comando, ficar junto com o comando, porque o comando ficava aqui para São Paulo e eu fiquei normalmente encarregado de tirar a greve em algumas cidades do interior, né? Então, só para confirmar, sou bom fim aqui do comando, ele pode complementar. De fato, assim como o comando ficou dividido entre muitas atividades, não houve condições mesmo de a gente se reunir para fazer alguns acertos e discutir as questões da sua carta. Foi esse o problema. Sim, mas que deveria passar por uma discussão também nossa, entende? Boa noite a todos e a todas. Eu acho o seguinte, Maria, é questão de encaminhamento. Se essa carta, na última reunião, foi feita essa carta, a gente discute, leia essa carta aqui agora e a gente aprova ou não. Eu acho que não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Isso é encaminhamento. Se já foi feito isso na Assembleia anterior e essa carta está pronta, é isso, professor? Está pronta, a gente leia essa carta aqui e dissemos sim ou não. Encaminhamento ao ministro, sim ou não. Essa é a questão de encaminhamento, só isso. Eu acho que não precisa ter um ponto de pauta exclusivo para isso. É o que eu penso. Bem, se for uma questão de encaminhamento, a gente pode deixar para o último item, que é atividades de greve. Encaminhamento de atividades de greve, é isso? Não colocar em ponto de pauta, mas colocar junto os encaminhamentos de atividade de greve. É isso que eu entendi? Não é ponto. Nós estamos discutindo o seguinte, são 4 pontos da pauta. Colocamos o 5º ponto, ou este ponto, ele vai junto com atividades de greve. Essa é a dúvida. Tá? Professor Carlos, pode ir junto com o 4º ponto, atividade de greve? Porque se for feito... Sim, então estou perguntando, Carlos, há consenso? Há consenso? Havendo consenso, André? Boa noite a todos e a todas. Isso não tem que misturar com a greve. Isso foi reivindicação do nosso colega professor aqui. Pode ser dito agora nos informes em que pé que está, se foi feita a carta ou não, e paramos. Isso não tem a ver com o comando de greve. O nosso problema é outro. Isso é apenas um adendo da última, da qual foi pedido para o sindicato.
Então acho que teria que ser discutido agora se vai ou não vai e deixa a greve de lado, né? Separado. É que a carta, André, a carta foi feita pelo professor Carlos, mas para que fosse submetida à Assembleia e aprovada para se fosse mandado ou não. Então, dentro da greve, dentro da conjuntura da greve. Acho que não podia misturar, não, porque já está a pauta grande, né? Não era a pauta inicial. Não, podemos colocar nos encaminhamentos dentro das atividades de greve, que é o 4º item, não muda nada. É que oi, ali. Na última Assembleia, o professor Maquidovo leu essa carta a todos os presentes e nós discutimos com a plenária, ficou considerado o seguinte, que o comando de greve, juntamente com o professor também, sentariam para ver o texto com o Marins, o texto dessa carta, trabalhar melhor o texto dessa carta e trazer isso novamente para a Assembleia. Isso que ficou deliberado, né? Eu gostaria de saber se o comando de greve trabalhou em cima do texto dessa carta e eu acho que o que é mais plausível aqui é deixar para o quarto item da... Na última Assembleia ficou decidido isso, tá? Que ia haver um trabalho com o texto, com a documentação da carta, para depois ser divulgado para as outras unidades. Eu estou tentando ler a ata aqui para ver onde ela fala sobre isso, inclusive. Não estou conseguindo achar. Mas mais plausível seria isso, deixar como atividades de greve. Tudo bem. Eu acho que há consenso com relação a isso. Essa carta vai ser lida novamente no 4º item. Vamos seguir com a Assembleia para chegar no 4º item. A gente discute vai ou não vai, então chegamos no 4º item. Então, primeiro item, informes, certo? Opa! Aqui, ó. Então, primeiro item, informes. Né, nós estamos aqui há 2 semanas, né, sem Assembleia, houve muita coisa nessas 2 semanas. Eu gostaria que alguém começasse. Irani, você quer começar com seus informes? Boa noite novamente, bom dia a todos. Os informes que a gente tem da última semana em relação aos administrativos aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus São Paulo. Nós fizemos uma reunião com os administrativos, com os técnicos aqui, e pela primeira vez a gente teve a certeza que o pessoal ia aderir à greve com responsabilidade, paralisando, né, deixando alguns lugares com o pessoal atuando, né, não deixando totalmente paralisado 100%, como pede os órgãos competentes, né. Em relação também aos informes de rua, né, nós tivemos no sábado, não sei, depois o pessoal pode até complementar, que eu não estava sozinho,